Boa noite, Magna. Só vou tentar fixar aqui o título da palestra, da conversa. Não deu certo. Boa noite, Neluir. Dando um minutinho, deixar o pessoal entrar. E deixar a Letícia entrar também. Certo? Muito frio aí pelo oeste, né, Luir? Boa noite, Aline. Oi, Ju, tudo certo? Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Aguardando a Letícia entrar. Ótimo, que bom. Obrigada, Aline. Gelado? Aqui também caiu a temperatura, mas eu sei que ali pro oeste é mais frio ainda. Letícia entrou. Oi, Letícia. Oi, Letícia. Kátia, tudo bem? Bem, e você? Bem, e você? Tudo certo? Estou aqui com você. Obrigada, igualmente. Igualmente. Tá dando Tá eco dando pra mim. eco pra mim. Para mim, não. Eu estou sem fone de ouvido aqui no escritório. Eu não sei se vou conversar um Vou pouquinho conversar para um ver o pouquinho que para ver o eu que já estou estou entrando, se elas entrando, acham se que elas está acham que muito bom. Deve se colocar, de repente já melhora. Oi? Tu estás com fone de ouvido aí? Sim, tu acha que se eu colocar já melhora? Melhora? Se eu só utilizar, já ajuda. Vamos ver. Vamos ver se resolve. Oi? Oi? Vai Para dando um mim continua. feedback. As pessoas que As estão pessoas entrando aí podem nos dizer se continua tendo eco para eco para vocês. vocês. Oi aqui, né? A Denise, que é uma psicóloga aqui da nossa região, que bacana. A Bárbara, vendo alguns colegas que vão nos acompanhar por aqui e tenho certeza que também podem contribuir, né? Isso mesmo. Mesmo. Está com eco, tá dizendo. Tá com eco. Tá com eco. Me dá um minutinho, porque se eu tenho um outro fone, que às vezes eu tenho um que é sem fio, mas às vezes ele dá um probleminha. Deixa eu só pegar rapidinho ali, só um pouquinho, Tá, Kátia. ok. Só um instantinho, pessoal. Enquanto isso, eu já vou. Enquanto isso, eu já vou. Acho que a Letícia tem que entrar usar o fone. Acho que ele disse Só para lembrar vocês, vamos conversar sobre as nossas capacidades cognitivas, a nossa capacidade cognitiva relacionada à nossa vida profissional, à nossa vida pessoal, a qualidade de vida relacionada com a nossa capacidade cognitiva. Vou tentar baixar o volume aqui que estão sugerindo. Tentar baixar o volume aqui. Baixei o volume, deu diferença? Diferença?
Vamos deixar a Letícia retornar então com o fone para ver se fica claro. Deixa eu baixar o meu... Oi, Kátia, Matos, saudade de você. E aí, melhorou, pessoal? Eu baixei meu volume também, mas meu fone não está funcionando. Letícia? Deu uma travadinha aqui para mim, tua fala. Eu tô aparecendo aqui super online. O pessoal vai dando feedback para ver se melhorou. Vamos ver se agora que você está com fone. Para mim continua tendo eco. Quando eu falo, eu tenho eco, eu não sei o que fazer. Baixou 100% quase do volume. Se a gente baixa o volume agora. Não consegui te ouvir, Letícia. Se a gente baixa o volume no celular, ele melhora eco, geralmente. Tá, eu já tinha baixado, vou zerar de vez. Não tem como baixar mais. É isso aqui, o meu máximo para baixar. Tá, então já baixei bem. Pessoal, vão dando um feed para ver se melhora aí o nosso contato auditivo com vocês. Até porque senão a gente vai ter que ficar dividindo a nossa atenção entre prestar atenção, né, no eco do que a gente está falando. Tem a ver com o que a gente vai falar aqui também. Letícia, eu vou colocar o fone no Note. Eu vou botar o fone no celular aqui. Acho que de repente vai dar certo. Pelo menos eu te escuto melhor. Tá? Ok. Acho que a gente pode começar, então. Primeiro, agradecendo as pessoas que estão aqui com a gente. Dizendo que se as pessoas no transcorrer aí da nossa conversa quiserem colocar comentários, fazer perguntas, que fiquem muito à vontade. Eu me chamo Kátia Sorato, eu sou empresária, sou uma das diretoras nucleadas da Supera de Criciúma. Sou professora universitária e consultora financeira. E eu deixo a Letícia aí falar um pouquinho da experiência dela. Kátia, mais uma vez, obrigada aí pelo convite e compartilhar esse momento com você. Eu sempre entendo que toda o talk, né, é uma conversa, um diálogo, onde a gente vai debater um tema que tenho certeza que para vocês que estão aqui conosco é relevante, e é uma conversa onde a gente sempre aprende também, né? Então, a gente compartilha aquilo que a gente sabe, mas a gente aprende também. Eu sou psicóloga de formação, meu mestrado é em desenvolvimento socioeconômico, também professora universitária em cursos de pós-graduação, e tenho uma consultoria onde eu atuo, né, ajudando pessoas, conectando pessoas e empresas aos seus propósitos. E quando a gente fala de mundo corporativo, consegui aqui, só um pouquinho, pessoal, consegui um fone, vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Alô, alô? As pessoas que estão aí do outro lado. Ó, a Cristina, obrigada aí pelo feedback. Então, eu falava, dava eco, eu estava ficando confusa. A equipe técnica aqui é muito boa. Oi, Cris. Boa noite. Eu dei aula também para psicologia, né, para graduação. Hoje não leciono mais na graduação. E aí eu estava falando que no mundo corporativo é super importante esse tema que a gente vai trazer hoje, que muitas vezes ele não é falado diretamente, mas ele permeia toda a nossa vida, né? Então eu tenho certeza que quem está aqui, quem tem negócios, quem tem filhos, essa é uma conversa que serve para todas as gerações, né, Kátia? Kátia? Oi, Letícia. Você travou aí para mim a imagem. Tava caindo, a imagem estava travando.
Tá? Então, já me apresentei. Se quiseres ficar à vontade, né, para que a gente possa começar. Ok. Então, a gente colocou nas nossas redes sociais, tanto a minha rede social como a da Letícia, a pergunta, se tinham perguntas que as pessoas gostariam que a gente respondesse sobre este tema. Né, Letícia? E várias perguntas vieram, né, várias dúvidas que as pessoas têm. Uma delas é do que é, né, essa capacidade cognitiva. Então, eu quero começar falando sobre isso, Letícia. Sim. Primeiro, a gente precisa entender que todos os dias a gente precisa realizar inúmeras tarefas. Então, diariamente, a gente é convidado a fazer leituras, né, seja das redes sociais e a compreensão do que a gente está lendo. A gente precisa anotar um recado para alguém da nossa família. A gente precisa reconhecer pessoas na rua e lembrar os seus nomes. A gente precisa fazer um cálculo, principalmente agora no Covid, né, do orçamento dos nossos negócios. E aí a gente precisa entender que tudo isso envolve a nossa capacidade cognitiva. Quando a gente fala de funções cognitivas, a capacidade é quando a gente usa potencialmente ao máximo, né? Eu sou capaz de ser atento, eu sou capaz, então eu estou usufruindo de uma função cognitiva. A função cognitiva são as nossas funções responsáveis por aspectos como as nossas percepções, a nossa atenção, a nossa memória, a nossa linguagem e as funções executivas que estão vinculadas a processos de planejamento, de tomada de decisão. Então, quando você está lá no trânsito pensando, né, vou para lá ou vou para cá, você está usando uma função cognitiva sua, uma função executiva de decidir qual caminho você deve seguir. Quando você decidiu a sua carreira, quando você escolheu a pessoa que está do seu lado hoje, ao longo da sua vida. Então entenda que não existe falar de vida sem a utilização das nossas funções cognitivas. Elas são alteradas em alguns momentos, tá? Quando a gente bebe álcool, por exemplo, a gente altera as nossas funções cognitivas, principalmente dessa parte aqui do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que está muito ligado à capacidade de controles inibitórios. Por isso que quando a gente bebe, no outro dia da ressaca moral, por quê? Porque você tirou a capacidade de controlar alguns impulsos e de conseguir tomar decisões mais racionais. A psicologia é a ciência do comportamento e nós estudamos bastante isso. E a neurociência, que usa aí o conhecimento, né, de aspectos de neurologia, de psicologia e que estuda o sistema nervoso como um todo, que traz várias contribuições do que a gente vai falar hoje aqui. Perfeito. É bem exatamente isso, né? Então, a capacidade cognitiva a gente acaba utilizando diariamente em todas as nossas ações. E estar com a nossa capacidade cognitiva na melhor performance funciona o melhor desempenho na sala de aula, como acadêmico, como profissionais e na vida. Né? Uma das perguntas que eram, Letícia, né, com o passar do tempo, a gente já sabe que para chegar a uma aposentadoria, parar de trabalhar, está ficando cada vez mais tardio, né? Então, como chegar lá na época da aposentadoria, essa foi a pergunta, né? Como fazer para podermos ter um excelente desempenho na carreira com a idade mais avançada, uma vez que a aposentadoria agora tende a demorar mais para acontecer. Então, boa noite, Julita, está dando um oi ali. Então, pessoal, o que é importante sabermos em relação a isso? Depois eu vou conversar um pouquinho sobre isso, depois a Letícia me ajuda, né? Tem estudos que apontam que a partir dos 25 anos de idade, a nossa capacidade cognitiva ela vai realmente entrando em declínio. Nós, até então, com tudo que a gente vem aprendendo nos estudos, as mais variadas atividades que a gente faz, a gente vai tendo um acúmulo, uma reserva cognitiva, que a partir dessa idade começa a declinar. Isso já é uma grande surpresa, esta idade, porque a gente pensa assim, não, é lá para os
50, 60, 45 anos em diante, vamos dizer assim. E não é, os estudos apontam que a partir dos 25 anos já começa a ter um declínio. É claro que com mais idade o declínio é mais rápido. Tá? Isso é o primeiro ponto importante de ser destacado. Tá? Então, a partir dali, o que a gente precisa saber? Assim como a gente se exercita para manter uma massa muscular, né, e ter uma reserva de massa muscular para os anos mais adiantados, exercitar o cérebro para também ter uma reserva cognitiva é fundamental. Então, quanto mais cedo começarmos a entender isso e fazermos, estudarmos, fazermos atividades variadas, com desafios constantes, sermos o mais empenhados em aprender coisas diferentes, quanto mais cedo, melhor. Tá? Isso vai fazer com que a gente vá tendo essa reserva cognitiva. Ah, mas aí pode ter alguém aí se perguntando, mas peraí, eu já tenho bem mais que isso, eu tenho lá meus 50 anos, e agora que eu me dei conta disso, ainda dá tempo? Sim, essa é a boa notícia. Ainda dá tempo de exercitar o cérebro, sempre é tempo de exercitar o cérebro, e quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos garantir uma atividade na nossa carreira profissional com um desempenho de alta performance, independentemente no momento que a gente vai querer parar de trabalhar ou no momento que a gente realmente se aposentar. Tem gente que chega à idade de aposentadoria e não quer parar de se aposentar porque está realmente com toda a capacidade cognitiva em alta. Então, isso vem, num cuidado com uma série de fatores. Cuidado na nossa alimentação, evitarmos o estresse, evitarmos aquilo que a gente sabe que faz mal, como álcool, drogas, cigarro, álcool em excesso, evitarmos tudo isso, praticarmos atividades físicas, fazermos várias ações que melhoram o nosso cérebro. Mas entre eles, se fizermos só isso, só cuidar da alimentação, atividade física, nosso cérebro ficar sempre numa zona de conforto de atividades, sempre fazendo só aquilo que já estamos acostumados, mesmo assim a gente não está contribuindo para o nosso cérebro. Então a gente tem que dar desafios, a gente tem que dar novidades, a gente tem que dar variedades para o nosso cérebro. E aí a gente vai conseguir ter uma alta performance na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, independentemente da idade que a gente está. Acho que é por aí, Letícia. Com certeza, e essa tendência que a gente tem de aumentar rendimento, porque quando a gente fala de capacidade cognitiva, a gente precisa entender que a gente está falando de rendimento, que nem quando a gente vai para a academia. Para quem começou a correr e foi uma única semana e achou que ia correr 20 quilômetros, se frustrou. Porque precisava o quê? De uma intenção, de uma energia atencional para conhecer o músculo, para repetir, para distender, para criar musculatura. Quando a gente fala das capacidades cognitivas, a gente está falando da mesma coisa. E aí, se a gente pensar que uma pessoa mais velha, a gente tem a nossa reserva, mas a gente precisa não só confiar nela, né? A gente precisa estimular ela para aumentar esse rendimento. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele é neuroplástico. Antigamente se acreditava que quando a gente perdia uma função cerebral, a gente não conseguia repor. E hoje a gente já sabe pelas pesquisas, inclusive vocês, se já tiveram parentes que tiveram AVCs e que recuperaram, por exemplo, o processo de fala, processo psicomotor, né? Por quê? Porque a gente consegue regenerar, reconstruir algumas sinapses em determinadas condições. Então, o que eu quero dizer com isso? Que independente da sua idade, eu sempre falo que o nosso cérebro, enquanto órgão, ele não sabe quantos anos a gente tem, é a gente que sabe, nossa idade cronológica. E se você estimular o seu cérebro, né, para ele potencializar memória, para ele potencializar atenção, para ele potencializar percepção, espaço temporal, ele vai estar sempre sendo estimulado. Então, o nosso organismo, nós somos seres que necessitamos de estímulos e as nossas capacidades cognitivas não são diferentes. Então, a gente precisa ter essa constância de estimulação. Existem inúmeras formas.
Por exemplo, lá na Super existem inúmeros exercícios, existe uma metodologia que eu tive a honra de ouvir o diretor naquela palestra que eu fiz em Sara, e ele também estava no evento, ele contou a história, e é muito interessante ver como que surgiu de uma dor dele enquanto pai, de entender como que o filho poderia aprender mais, né? E aí ele começou a estudar sobre isso e criou tarefas, o que a gente chama na psicologia, que vocês fazem na Supera, são tarefas cognitivas. Então a gente estimula, através de exercícios, a potencialização do rendimento máximo dessas percepções. Só para vocês terem uma noção, eu tenho uma tia que já é mais velha, e ela começou a ter lapsos de memória, de esquecer onde é que deixava o carro, de esquecer algumas coisas, e ela é uma aluna hoje do método, e foi incrível, né, o quanto conseguiu fazer essa estimulação a ponto de minimizar efeitos psicológicos. Porque que acontece? Imagina você tendo que dizer para sua família assim, gente, eu não sei onde é que está meu carro. Então existe uma questão também psicológica, né, principalmente quando a gente fala de pessoas da terceira idade, onde você parece estar perdendo autonomia sobre as coisas que você pode fazer. Então a gente não está falando só aqui de um treino de capacidade cognitiva simplesmente para a gente ficar mais habilidoso. A gente está falando que esse treino é importante. Por quê? Porque ele devolve para você, independente da sua idade, a autonomia. Para uma criança, eu que tenho 2 filhos, o Davi, por exemplo, meu filho mais velho, ele tem uma dificuldade atencional. Então a gente treina isso para que ele possa fazer as tarefas dele sozinho. Então existe toda uma questão psicoemocional envolvida também no desenvolvimento das capacidades cognitivas. Então não é o treino pelo treino, tá, gente? Porque senão a gente olha isso, vamos levar ao máximo o rendimento das nossas capacidades, parece que a gente tem mais uma obrigação além de todas as outras da nossa vida. Não, a gente está falando de uma questão de gerar inclusive uma identidade psicológica mais saudável. A Bid está trazendo aqui autoestima, autonomia. Quem não quer se sentir autônomo? Então o desenvolvimento da capacidade cognitiva ajuda isso, independente da idade, claro, cada qual respeitando o cenário que a gente está vivendo, né? Vamos imaginar o cenário, então, você falou da terceira idade, vamos imaginar o cenário corporativo. Muitos líderes, Kátia, têm dificuldade de tomar decisão, têm dificuldade de perceber o que está acontecendo ao seu redor, têm dificuldade de se concentrar, por exemplo, numa reunião. Então, olha só, em cada área da vida, essas respostas do rendimento vão impactar em algum cenário. E como a gente é sistêmico, quando você treina capacidade cognitiva, entenda que vai revelar na sua vida como um todo. Esse treino de atenção vai deixar você mais ligado também para o seu relacionamento afetivo, vai deixar você mais atento às suas relações sociais. Então é um ganho que acontece na vida de uma maneira sistêmica. Perfeito. A Bid tinha colocado aí, né, Bid, que ela, tipo, o cérebro dela não tem a idade, né? Não, como é que foi a frase? Ficou um pouquinho para trás, mas a minha idade. O cérebro não sabe a idade que a gente tem, né? A Bid, ela é isso mesmo, né? A gente não precisa pensar, não, estou lá com meus 60 anos e estou muito, né? Com muita idade, o peso, né, dessa idade. Tem muitas pessoas que estão extremamente ativas, com bem mais idade do que isso, né? E mostrando que o cérebro não tem, né, necessariamente que está ali registrado com uma idade e que a gente às vezes acaba se deixando afetar. Acho bem legal, eu tinha escrito aqui para destacar a questão da autoestima, até a Bid colocou isso, né? Quando a pessoa começa... A gente falou do idoso que começa a esquecer, mas quando uma criança na sala de aula, que ela não tem uma atenção, que ela não tem um foco, ela não tem uma concentração adequada, um jovem, um adolescente, ele acaba sendo afetado no resultado acadêmico de tal modo que sua autoestima também diminui. E quanto mais essa autoestima diminui, menos ele participa na sala de aula, mais ele se retrai, ou ele começa até a virar bagunceiro, bagunceira, para querer esconder algo que ele não está conseguindo acompanhar tão bem, né, tão adequadamente na sua capacidade de aprendizado. Também acontece isso na área profissional.
o profissional que não está conseguindo ter todo o foco, todo o empenho, né, a memorização, às vezes ele começa a se esconder, perder oportunidades de crescimento dentro de uma organização, se esconder, né, não querer ser muito visto, para poder que as pessoas não percebam aquela dificuldade. Só que o que é importante que se entenda, que essa dificuldade que a criança, o adolescente, o jovem tem na sala de aula, o profissional tem lá no trabalho, ou o idoso começa a ter, ela pode ser diminuída, eliminada até. Então, tem estudos que mostram isso. Crianças que passaram a exercitar o seu cérebro, que começaram a se tornar excelentes alunos, participativos, tem estudos científicos mostrando isso. Participativos, autoestima lá em cima. Jovens que já estavam no mercado de trabalho, profissionais que estão no mercado de trabalho e que começam a ter desempenhos excelentes no mercado, na sua área de atuação, a partir do exercício do cérebro. O idoso, né, além da melhoria da sua autoestima, sua memória, sua concentração, a sua autoconfiança, ele começa a ter uma visão espacial melhor por conta do exercício para o cérebro também. E aí, também dá uma segurança até andar, né, até caminhar. Então, essas questões que eu queria só destacar em cima disso, Letícia. Kátia, tem algo que é bem importante, assim, a gente deixar claro para quem está nos assistindo agora e quem vai assistir depois, né? Quando a gente fala aqui das funções cognitivas, entendam que são funções complexas para a gente conseguir passar um recado interessante em uma hora. Por exemplo, quando a gente fala de atenção, né, que é essa capacidade de a gente colocar a nossa energia atencional em determinado ponto, atenção, existem diversos tipos de atenção, difusa, alternada, seletiva, dividida, existem tipos de memórias distintas. Então é claro que a gente está falando de treinos, levando em consideração todo o contexto de uma pessoa. Quando a gente fala daquilo que a gente vê, o que a gente vê é comportamento. Comportamento é resposta de coisas que acontecem internamente. E aqui dentro tudo se conversa, né? Os hormônios conversam, impactam nas funções cognitivas também. Então a gente está falando, quando eu falo desses treinos que eu estou dando exemplo, eu estou falando de treinamento em pessoas que têm, muitas vezes, patologias que são controladas como equipe interdisciplinar ou pessoas que não têm patologias. Então eu preciso deixar isso claro como psicóloga, por quê? Porque eu sempre falo que ninguém vem de um milagre, né? Ninguém entrega um milagre, não é isso? Existem metodologias que nos ajudam a desenvolver vários aspectos, mas levando em consideração a história de cada persona. Então, acho que é importante a gente deixar isso claro, né? E eu estou falando isso porque existem, principalmente no universo infantil, e essa expressão, e às vezes pode ser um diagnóstico errado, às vezes um treino da habilidade cognitiva específica pode ajudar, e não necessariamente com intervenção medicamentosa. Então a gente precisa ver também o que funciona para cada indivíduo, levando em consideração a sua individualidade. Então eu acho que isso é bem importante, assim, de deixar claro, né? Kátia, tá aí? Perfeito. Oi, tá travando aqui para mim. Tá para mim quem também? Tô falando travada aqui. Para mim tá travando, eu não sei se para quem está assistindo também. Uma outra questão que foi perguntar, que veio como pergunta ali no Instagram para a gente, algumas vieram no Facebook também, é que a pergunta é a seguinte: a nossa capacidade intelectual, ela é uma capacidade que ela é nata, é algo, a gente nasce com aquela capacidade intelectual, capacidade artística, capacidades até de desempenho físicos, como, por exemplo, com uma capacidade melhor como um atleta, ou ela pode ser melhorada com o passar do tempo. Tá? Então, até comentei, nós fizemos uma conversa, uma live uns dias atrás, eu e a Aline, falando sobre isso, porque e tem estudos que mostram, né, a gente estava falando sobre um livro chamado Mindset, de que a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, ela
pode ser melhorada ano a ano. Ela pode ser melhorada ao longo da nossa vida, né? Não é porque eu não nasci e quando criança não desempenhava uma alta performance intelectualmente ou artisticamente ou na minha capacidade física, que eu não posso ao longo dos anos ir me aprimorando e aprendendo cada vez mais, e com isso meu intelecto, e melhorando meu físico, melhorar. Então, o que nós precisamos ter clareza quando a gente responde isso? Que a gente pode, sim, aprender cada vez mais e nos tornarmos, com isso, mais inteligentes. A nossa inteligência pode ser ampliada. Isso foi comprovado, inclusive, com testes, né? Pessoas que foram estudando, fazendo atividades diversificadas, aprendendo coisas diferentes, exercitando o seu cérebro, e fizeram testes de QI, por exemplo, num determinado momento apresentando um certo número, né, de resultado, e conforme foi passando o tempo, isso foi melhorando, esse número foi ampliando, né? O que acontece? Que a gente tem que ter clareza de que a gente precisa ter o esforço, a gente precisa ter o empenho, a gente precisa querer aprender, ter a mente aberta de que a gente não sabe tudo, de que a gente está sempre aprendendo, que aprendizado é algo constante, né? Que é preciso ter esforço e repetição. É muito importante ter repetição. Então, eu quero me tornar boa em matemática, eu tenho que aprender os cálculos, eu tenho que repetir e repetir e repetir, e ir num desafio crescente, variedades de atividades, desafios crescentes, para me tornar cada vez melhor. Eu quero me tornar excelente numa língua. Eu vou aprender, eu vou estudar cada vez mais, eu vou repetir, eu vou me esforçar. O esforço constante, o empenho constante e a mente aberta de admitir que o aprendizado é algo para a vida. Para a vida. Tem pessoas que quando são menores, elas têm um desempenho muito bom em sala de aula e depois elas não querem, em momento algum, mostrar que não sabem. Então, às vezes, elas não se expõem mais, não se desafiam mais, porque tem um medo de perder aquela análise, aquela avaliação de que são excelentes em algo, né? E aí, às vezes, uma outra pessoa que não apresentava tanta capacidade, se esforçando, vai passando e passa essa pessoa que num primeiro momento parecia ser tão diferenciada. A inteligência, né? Existem 9 tipos de inteligência e sim, a gente pode desenvolver, praticar. A gente precisa estimular, como você falou, né? Porque esse movimento de repetição, ele faz com que o nosso cérebro absorva, né? Crie ali caminhos neurais onde ele entende, ok, esse caminho está construído, ele vai se solidificar. Então, por isso que a gente precisa de estímulo. Quando a gente aprende eu aprendi inglês, agora eu estou fluente. Vai ser desafiador para mim falar inglês? Não. E aí eu vou me desafiar, eu vou querer aprender uma nova língua. Então, o que acontece? A gente precisa de estímulo para que a gente possa ter desafios. Por isso que muitas pessoas às vezes falam, e eu escuto por trabalhar com empresa, né? Kátia, assim, parece que eu estou emburrecendo. Por quê? Porque o ambiente que a pessoa está inserida não traz nenhum estímulo de aprendizado novo para ela. Então ela continua tomando decisão da mesma forma, ela continua resolvendo problemas da mesma forma. O que aconteceu agora no Covid? Que muita gente se apavorou. A gente foi convidado a usar algumas funções executivas que talvez não estavam treinadas em todo mundo. A capacidade de planejar, de tomar decisão de maneira diferente. Então, assim, a importância de treinar para que diante os desafios a gente tenha respostas mais ágeis, que é o que o mundo VUCA nos exige hoje. Então, assim, sabe que eu estou muito feliz de fazer essa live contigo, porque esses assuntos, eles ficam ainda muito sutis, assim, principalmente no ambiente corporativo, que é um ambiente que eu transito, a gente não fala disso como a gente está falando aqui, né? E quando eu dou aula, por exemplo, na pós-graduação de psicologia cognitiva, e tem uma matéria específica que é a cognitiva focada na organização, a gente trabalha. Eu trago um instrumento onde os alunos são convidados a tomar a decisão e enxergar como que acontece isso no dia a dia.
né? Então a gente percebe que alguns são mais avessos ao risco, e a gente precisa treinar isso dependendo da cadeira que a pessoa está sentada. Então olha que bacana, e o convite para quem está nos assistindo é, se você não parou ainda para pensar sobre isso, mas só o fato dos exemplos que eu trouxe no início, do momento que você acorda, ao momento que você vai dormir, você está usando função cognitiva, é extremamente estratégico, porque você tem uma vida mais saudável e uma vida com desempenho, rendimento melhor, que você olhe com mais carinho para isso. Uma vida no piloto automático é uma vida onde a gente está usando uma capacidade de motor que a gente tem de Ferrari, mas usando como se fosse uma Brasília velhinha, né? Então a gente pode aumentar a capacidade dessa máquina. Aí, Letícia, só para complementar aquilo que eu falei lá no início, da nossa capacidade cognitiva, que a gente tem uma reserva cognitiva, mas que quando a gente só vai fazendo aquilo que já se tornou o piloto automático, fazendo aquilo sempre algo que já está rotineiro para nós, a gente não está mais acumulando reserva cognitiva. A gente só está, no máximo, mantendo a que tem, mas até começando a declinar. Porque, e essa é uma questão que eu até comentei isso numa outra live, que aconteceu, que eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a entender isso tudo, porque eu achava que, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, sempre li muito, eu estava sempre estimulando muito o meu cérebro. E aí eu compreendi que não, porque as minhas leituras eram sempre dentro daquilo que já é a minha zona de conforto, né? As leituras na área técnica, que é a mesma que eu já venho fazendo há muito tempo, as leituras, quando não era na área técnica, o mesmo estilo de leitura, e era só a leitura. E só a leitura, não que a leitura não seja importante, mas só a leitura ela não basta, ela não vai ter variedade. Né? Nem o desafio constante não estava acontecendo, né? Então eu não estava tendo nem novidade, nem variedade, nem desafio constante. Eu estava numa mesmice para o meu cérebro. A partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a mudar essa questão em querer fazer coisas diferentes no meu dia a dia, aprender coisas diferentes e coisas que, assim, até triviais, assim, do final de semana, por exemplo, que eu não fazia desde muito novinha, por exemplo, jogar um baralho. Achava que era uma baita de uma bobagem. Um exemplo, tá? Mas eu achava. E aí eu comecei a perceber, não, até um jogo de baralho é um desafio. Principalmente se eu estou aprendendo um jogo novo. É uma novidade. Né? E outros tipos de jogos, e outros tipos de atividades. E então eu comecei a dar variedade para o meu cérebro. Quando bem mais jovem, eu fui aprender a jogar xadrez, aprendi um pouquinho e parei. E aí agora eu estou me desafiando, inclusive, com o xadrez. Eu voltei a aprender e eu estou num desafio constante a fazer jogadas diferentes para poder exercitar ainda mais. Né? Então, o importante é que as pessoas entendam isso. E eu confesso que era algo que eu achava que muita leitura já estava de ótimo tamanho. Não, a gente precisa dar muita variedade para o nosso cérebro. E aí tu falou de uma língua estrangeira, por exemplo, né? A língua estrangeira. O inglês é um desafio, se no momento que tu aprendeu ela não é mais, né? E aí, quem sabe, algo extremamente diferente para a gente, como uma língua estrangeira como o mandarim. Aí sim é um desafio, um baita de um desafio. Um desafio, um exemplo, por exemplo, quando você fala da leitura eu já leio com frequência, mas você lê em outro idioma? Não. Aí é que tá. Então eu posso começar a ler, eu estou fazendo isso agora, começar a ler artigos em inglês. Por quê? Porque me distende, me faz ter que ter mais atenção, eu preciso pensar se eu vou falar no som, na linguagem, né? Então, na tradução daquilo, decodificar aquela palavra para o meu idioma. Então, olha só, um exercício simples, mas que já está fazendo. É claro, né, novamente, existem outras formas e que dentro da metodologia que vocês usam existe uma variedade, mas a gente está trazendo um exemplo simples aqui para quem está nos acompanhando. Kátia, se tu me permite, tinha uma pergunta que até eu deixei aqui, mas agora não sei porque eu não estou mais encontrando, mas que era algo sobre o desempenho, tu recordas? Se a gente tem que usar a mesma régua de desempenho para as questões da carreira
Tá, recorda tenho anotado dessa... aqui. Medimos o desempenho da vida e da carreira com a mesma régua? Então, primeiro a gente precisa entender, né, que quando a gente fala de desempenho, a gente está falando de um conjunto de característica ou de capacidade, de comportamento e de rendimento de um indivíduo. Então, a gente vai mensurar algo, né? Lá na empresa, a gente mensura a gente faz algumas métricas, né, através dos KPIs, os indicadores. Na avaliação psicométrica, a gente também mensura a quantidade de atenção que o indivíduo tem, a quantidade de inteligência que o indivíduo tem. Então, eu não posso usar a mesma régua de desempenho para minha carreira, para minha vida pessoal. Por quê? Porque são rendimentos diversos. Por exemplo, lá na minha carreira, talvez seja extremamente importante que eu desenvolva um tipo de inteligência, mas na minha vida pessoal, eu preciso olhar para o desempenho da minha percepção. A percepção espaço-temporal, a percepção de tempo que eu dou para minha família, a percepção... Então, não. A resposta é, você vai medir aquilo que é importante baseado em algumas questões culturais, se você está dentro de uma carreira, na tua vida, que fase de vida que você está. Se eu perguntar para minha mãe o que é importante ela medir de desempenho, com certeza a resposta vai ser diferente. Porque a gente está em fases de vidas distintas. Então, a gente não pode usar a mesma régua para tudo. Né? E aí, só para isso a gente já precisa desenvolver uma habilidade, que é a habilidade de atenção. Em que momento você está? Você está atento a isso? Qual é a fase de vida que você está agora? Quais são as funções principais que precisam ser desenvolvidas neste momento? Porque senão não faz sentido, senão você vai desenvolver por desenvolver. Mas você tem que desenvolver para ter ganhos. Então eu ganho, porque o cérebro ele vai se envolver quando ele tem uma recompensa. Então lembra da história da minha tia? Ela começou a ter recompensa de lembrar o lugar que ela estacionava o carro, de se sentir confiante diante da família e não passar constrangimentos, né? De se sentir que podia ir no mercado sozinha sem ter que ligar para ninguém. Então, opa, eu ganhei coisas. Por quê? Porque eu vou emendar na outra pergunta que uma pessoa mandou, por que tinha dificuldade de ter disciplina? E eu perguntei... como criar o hábito da disciplina. Então assim, disciplina, né? As pessoas esperam ter motivação para depois ter disciplina. Ao contrário, a gente precisa ter disciplina para manter uma repetição de padrão de comportamento para que a gente comece a ter estímulos de ganhos, né? Por exemplo, se você mudar a forma como você come, isso também tem a ver com a habilidade de atenção. Todo mundo que come correndo, que come bem rápido, acaba comendo mais do que precisa, porque não está atento ao que está fazendo, não está selecionando a atenção para o comportamento daquele momento, certo? Então, se você não percebe isso, naturalmente você não vai ter resultado. E aí você não vai ter motivação, porque você vai continuar engordando, vai continuar não cabendo nas roupas. Agora, a partir do momento que você se engaja com aquilo que vai trazer resultado, que tem importância, valor para você, fica mais fácil de manter o processo de repetição. O nosso cérebro ele muda por dois mecanismos, por repetição e por impacto emocional. Então, assim, o caminho da repetição é um caminho validado cientificamente como um processo de retorno positivo. Então imagina que se você treina teu cérebro, assim como na musculação, se você vai todo dia à academia, eu duvido que você não tenha um ganho de massa magra e uma perda de massa gorda. Se você treina todo dia teu cérebro, eu duvido que a tua atenção seletiva não melhore, que a tua capacidade de decidir não seja menos impulsiva, né? Que o teu controle inibitório, eu brinco sempre, não quero entrar em questões políticas, mas quando eu olho para o presidente, eu percebo claramente que ele não tem controle inibitório. E isso é uma função que pode ser treinada, é uma função executiva, né? Então, assim, falta de treino. Então, líderes e todas as pessoas cometem equívocos, porque o que faz a gente mudar, a primeira coisa que faz a gente mudar é consciência. É você ter clareza, primeiro, se você realmente tem intenção de, porque isso vai gastar energia, inclusive do teu cérebro, e ele vai te convidar a continuar igual, porque a gente é tão bem feito que a gente quer guardar essa energia para situações complexas. Então, todo o processo de mudança gera um desgaste de energia, então você precisa ter consciência do quanto é importante, mas também ter consciência que a jornada vai exigir de você disciplina para continuar fazendo a mesma coisa todos os dias para ter resultado diferente. Foi comentado antes, né, a necessidade para a gente ter um melhor desempenho da repetição. E a disciplina, ela requer repetições, né? Então, todo dia, se eu quero ter uma disciplina
por exemplo, de tomar mais água, eu vou ter que ter a repetição, né, num exemplo bem simples, de tomar todos os dias 2,5 litros de água. É uma repetição que vai gerando uma disciplina e essa disciplina vai trazendo os resultados, né? Então, Letícia, uma das perguntas que vieram para mim foi as dicas que nós podemos dar para as pessoas fazerem neste momento para melhorarem, então, sua capacidade cognitiva, coisas até simples que elas podem ir fazendo desde agora, né, e depois fazer constantemente, melhorar sua capacidade cognitiva e, consequentemente, melhorar sua performance profissional, melhorar o seu desempenho na vida, que é o tema aí da nossa palestra, né, da nossa conversa, melhor dizendo. Tá. Então, assim, algumas coisas eu acredito que a gente veio falando sobre essas dicas desde o início da nossa conversa. Vou reforçar, então, alimentação saudável, tomar bastante água, já dei o exemplo da água, acho que é importante reforçar isso. Isso faz bem para o cérebro. Existem alimentos que fazem muito bem para o cérebro. Isso está na internet, vou procurar uma profissional da área, vai poder orientar sobre isso, né? Um profissional da área. A atividade física, a gente já comentou, ajuda também, né? Procurar ter, né, o máximo possível uma vida com equilíbrio, relaxar, meditar, para quem gosta de meditar, fazer alguma coisa que acalme, porque o cérebro, quanto mais tranquilo, né, mais relaxado, melhora a sua capacidade. E desafiar-se constantemente, né? O desafio tem que ser aqueles 3 jeitos que a gente comentou, né? Variedade, novidade e desafios constantes. Então, foi dado o exemplo de aprender inglês. Isso é um desafio. E isso engloba uma área. Se a gente quer englobar todas as áreas, né, e realmente ter um resultado de performance cognitivo espetacular, excelente, de alta performance, a gente tem que englobar todas as áreas de atenção, de memória, de foco, de concentração, de raciocínio lógico, de visão espacial, o todo. Para isso, a gente precisa fazer atividades, se desafiar, querer, né, perceber que por vários motivos isso é importante para a nossa vida, por vários motivos, né, para a vida escolar, para a vida profissional, para a vida pessoal, para ter, né, uma atividade ao longo dos anos, independente de quantos anos a gente vai ficar trabalhando, mas ter uma alta performance na sua vida profissional, que a gente precisa entender que não por mais que a gente só cuide muito bem da alimentação, isso ajuda, mas é um ponto. Fazer atividade física ajuda? É só mais um ponto. Aprender uma língua estrangeira, como foi o exemplo dado, é só mais um ponto. Existem vários tipos de atividades que têm que ser feitas para que a gente consiga essa alta performance cognitiva. Então, acho que é por aí o caminho das dicas Kátia, que eu queria assim, passar. Você falou ali da questão da alimentação, da regularização do sono, da questão da água, de atividade física, de desafiar o cérebro. E eu falei anteriormente que tudo isso é muito integrado, né? A gente já sabe, por exemplo, que o intestino é o nosso segundo cérebro, que a absorção de vitaminas acontece lá. Então, se você não come direito, o que teu corpo absorve? Como é que você vai ter a atenção se você não se alimenta direito para ter energia suficiente? Ou se você não come coisas boas, 20% do açúcar, das coisas que a gente come, vai para o nosso cérebro. E que qualidade de açúcar é esse? E tudo que a gente faz, existe uma química, que são os neurotransmissores. Então, por exemplo, estavas falando de alimentação. Quando a gente come alimento rico em triptofano, por exemplo, que é carne, peixe, ovo, a gente consegue fazer o quê? Regularizar o nosso humor, melhorar e facilitar a tomada de decisão. Então, entenda que tudo que a gente ingere, tudo que a gente faz, seja de um treino externo por uma tarefa cognitiva, vai gerar neurotransmissor. Por exemplo, a dopamina, que quando a gente faz exercícios de gratidão, quando a gente recorda de momentos agradáveis, quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a nossa capacidade de motivação.
Então, tudo é um grande quebra-cabeça que nós somos, sim, né, multidisciplinares. Então, não adianta você só pensar, vou treinar agora meu cérebro, né? Mas se você não bebe água, se você não dorme, se você não dança, não expressa afetividade, não faz aquilo que te dá prazer, né? Não aumenta a tua ocitocina, que é o hormônio que é chamado de hormônio do amor, mas que também, né, nos ajuda nesse bem-estar físico, nesse bem-estar emocional. Nós somos uma grande máquina que não dá para a gente colocar óleo só aqui. Tem que cuidar da manutenção como um todo, né? Então, quando a gente fala aqui de você olhar para as suas capacidades cognitivas pensando no rendimento, é importante que você saiba que quando você está cuidando dela, você não está cuidando só dela, você está cuidando de tudo isso que eu acabei de trazer, né? Então a gente acaba estimulando serotonina, cortisol em alguns momentos, que o cortisol também é importante, ele não é só um vilão não, tá? Então tudo tá super interligado. Então por isso que eu falei, as pessoas não dão a devida atenção que deveriam, e se dessem, não tenho dúvida de que teriam uma qualidade de vida pessoal, né, a sua vida e da sua carreira também, muito mais interessante, muito mais leve. Eu arrisco dizer que seria muito mais leve. Tem pessoas que sofrem, e eu recebo pessoas todos os dias aqui para trabalhar performance, e que você vê que com pequenas tarefas cognitivas já tem um ganho significativo na vida. Mas claro, quando as pessoas estão dispostas a fazer o que precisa ser feito, né? Por isso que eu falei, não tem milagre, a gente também tem que fazer a nossa parte, que é ter a disciplina de ir lá, de fazer o método Supera, de fazer aquilo que você entende que é interessante, mas fazer, precisa ser feito para ter resultado. Perfeito. Muito importante as pessoas, primeiro de tudo, entenderem, né, Letícia? Às vezes a gente leva muito tempo para entender, tudo é um sistema, né? Nós somos, como tu disse, uma máquina completa. E a gente precisa querer entender o que significa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e entender que isso nos traz qualidade de vida, que isso nos gera capacidade de resposta no nosso trabalho, de resolução de problemas. Entender que, então, a partir do momento que se entende e se quer a mudança, aí começar a adequar a nossa vida para que essa mudança aconteça. Com todos aqueles itens que foi comentado. Uma qualidade de sono. Ah, mas eu não estou dormindo bem. Mas você está fazendo, né, um exercício para dormir bem? Do tipo, depois de um certo horário, não ver redes sociais, tomar um banho morno, tomar um chazinho, fazer uma rotina para poder dormir melhor. Você está tomando água? Você está comendo alimentos saudáveis? Você está fazendo algum processo até para desintoxicação do teu organismo? Você está fazendo alguma coisa para acalmar a sua mente, manter a sua mente tranquila, serena? E você está fazendo atividades constantes para melhorar sua performance cognitiva? Se você olhar para tudo isso e está fazendo, mas quer fazer ainda mais, excelente. Não está fazendo? Hora de começar, mas tem que ter o querer, né? Tem mais uma pergunta que veio, que é a seguinte. A cognição humana é uma capacidade extremamente desenvolvida e quase que ilimitada. Ela engloba raciocínio matemático, lógico, linguagem, emoção, motivação, percepção e tudo que nos faz ser o que somos. Existe algum método que trabalhe todos estes itens? Letícia, agora eu vou puxar a brasa para... eu vou puxar a brasa para Supera, porque o método Supera, ele engloba tudo isso, né? Ele propõe aumentar a capacidade cognitiva realmente em todas essas áreas. Se a pergunta é todas ao mesmo tempo, eu vou dizer assim, na minha visão, né? Eu não estou dizendo que não. Vocês têm um método que abrange todas, agora todas ao mesmo tempo? Não todas ao mesmo tempo, abrange todas. Então, assim, isso. Então, ó, o método Supera é uma possibilidade que as pessoas têm de trabalhar todas essas funções cognitivas. Quando a gente fala, por exemplo, de eu quero fazer uma tarefa cognitiva de atenção. Vou dar um exemplo prático aqui, né? Claro que lá existe uma metodologia, mas vou dar uma coisa muito simplória.
Existem exercícios validados cientificamente de savoring, de apreciação, de atenção plena, que nos ajudam a desenvolver atenção. Por exemplo, quando a gente respira corretamente, a gente está trabalhando também, porque existe também o cérebro elétrico, tá? São as formações de ondas cerebrais. Então, quando a gente potencializa algumas produções de ondas através da respiração, eu quero produzir onda alfa, que é uma onda de relaxamento consciente, é uma onda que a gente produz quando a gente medita. Então, se você simplesmente criar o hábito de meditar diariamente, de se concentrar na sua respiração, por si só, você já está fazendo um exercício caseiro de atenção, de concentração, certo? Mas, a gente poderia ficar aqui, né, falando vários exemplos, mas eu tenho certeza que pelo tempo de experiência que a Supera tem no Brasil, de todos os cases de sucesso que eu ouvi aquele dia, tive a honra de ouvir a explanação, eu não tenho dúvida que existe aqui agora na nossa região uma possibilidade desse treino, sendo conduzido também com instrumentos onde são validados cientificamente, porque assim, né, Kátia, a gente tem que ir em lugares confiáveis, como é o caso da Supera. Porque eu, como uma pessoa estudiosa da área do comportamento, a gente tem essa preocupação, né? Não é tudo caseiro que funciona também. O que eu estou falando aqui foi embasado em ciência, né? Então, assim, o que a Supera faz também é embasado em recursos de neurociência, de psicologia cognitiva. Então, assim, são possibilidades e caminhos que começam a se tornar acessíveis para as pessoas. Tá, como é que eu faço isso? Né? Então, existe uma possibilidade que vai abrir logo, depois que tudo isso passar aqui na nossa cidade, né? Exatamente, estamos quase de portas abertas. Aqui um pouquinho abriremos. As novidades aí de que, como é um método livre, uma escola livre, o governo já está liberando, né? Então, em breve a gente já vai ter novidades aí da inauguração. Né? Já estamos retomando aí para poder abrir o quanto antes. Como uma dica aí final, a gente está com o nosso tempo quase encerrando, Letícia, que as pessoas que quiserem, além de tudo aquilo que a gente falou, cuidar da alimentação, etc e tal, mas exercícios muito simples que já podem ir ajudando, né, a serem feitos aí para melhorar essa performance, que é fazer coisas diferentes, por exemplo, escovar os dentes com a mão que não é sua mão dominante, escrever, claro, quando a gente está escrevendo muita coisa e não dá conta, mas escrever coisas rápidas, com a mão que não é a mão que a gente está habituado, trocar o relógio de pulso, né, para usar no pulso que a gente não está habituado, fazer muitas coisas que não está fazendo, que não vem fazendo normalmente, né? Um jogo com um filho que você não jogava, aprender um jogo novo que você não sabia jogar, uma brincadeira. Agora esse é o momento, né? Aproveitar muito este momento família, né, e fazer atividades aí com os filhos, com a família, de atividades diversificadas que não vinha fazendo, até dançar dentro de casa, né? Treinar uns passos de dança, porque quando tu treina, não dançar de qualquer modo, que isso não vai dar muito resultado, mas quando tu treina um passo de dança, tu também está exercitando o teu cérebro. Então, todas as ações diferentes daquilo que a gente está habituado. Dirigir em caminhos diferentes do que a gente está habituado, até andar de costas ajuda, e fazer algumas coisas com os olhos fechados. Tá? E, por exemplo, na hora de comer prestando muita atenção e tentar identificar se vai comer uma coisa diferente, que você não sabe quais são os ingredientes que estão naquela receita, tentar identificar cada um dos ingredientes que fazem parte daquela comida. Isso são pequenas dicas que no dia a dia a gente já pode ir fazendo para ajudar o nosso cérebro. Cubo mágico, jogo de xadrez, quebra-cabeça, joguinhos de memória. E aí tem para todas as idades e todos os gostos, né? Tem um exercício de atenção plena que é muito simples, que você já sabe a uva passa, bem pequenininha, né? Então, assim, saboreie uma uva passa aos poucos. Dá uma primeira mordida, observe o formato que ela tinha antes de morder, depois você sente o gosto, sente o quanto ela se movimenta na sua boca, como é que ela ficou. E depois vocês me contem nos directs como foi a experiência. Claro que eu estou falando aqui grosseiramente, mas também é uma experiência de desenvolver atenção plena, né? É uma atividade científica que é 22 simples. segundos, E aí, Letícia. quando Supera abrir, vão lá, né, Kátia? Convida o povo para ela conhecer.
Gente, obrigada por nos acompanhar. Será um prazer receber vocês na escola, fazer uma aula experimental. Letícia,